Mateus 18, 15 a 20. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Bem, nós ainda estamos na série sobre o perdão, né? O nome da série é Uma Jornada Bíblica sobre o Perdão, e o tema dessa noite é Como agir com o irmão que me fez mal. Na semana passada, nós falamos acerca da responsabilidade que aquele que errou, que aquele que pecou tem com ressarcir o outro. Então, quando alguém erra conosco, quando nós erramos com alguém, nós temos uma responsabilidade de ressarcimento, ressarcimento esse à altura que nós podemos ressarcir. Então, na semana passada, nós falamos da responsabilidade daquele que erra. Mas, muitas vezes, aquele que erra não vem ao nosso encontro. Em alguns momentos, pessoas que nos fazem mal não pedem perdão. Pessoas que nos fazem mal, às vezes, não se dão conta que erraram. Pessoas que nos fazem mal, às vezes, fazem propositadamente e não têm a mínima intenção de pedir perdão. Então, como nós agimos diante disso? Antes de como agirmos diante disso, vale a pena comentar algo que foi unânime em todos os comentários que eu conferi. Carson é um grande teólogo reformado, William Hendrickson, que foi um PhD em Novo Testamento, eles falam o seguinte: esse texto, ele não fala sobre tudo o que você não gostar. Eles falam o seguinte: imagine se você chamar para uma conversa toda pessoa que fizer toda e qualquer coisa que você não gostar. Você vai todos os dias ter uma discussão de relacionamento e você vai se tornar uma pessoa completamente insuportável. E eles citam 2 textos interessantes. 1 Pedro 4:8, que diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E eles citaram também, de igual forma, Provérbios 17, verso 9, que diz o seguinte: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas o que lança o rosto separa bons amigos. Então ele está dizendo o seguinte: o comportamento de um cristão quando alguém erra contra ele é em misericórdia, em amor, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de discussão, perdoar. Mas Jesus está falando de um problema específico. Está falando quando alguém peca contra você, alguém erra contra você, e esse erro quebra a comunhão entre vocês dois. A partir de então, nós que fomos vitimados, temos uma responsabilidade. E Jesus, de forma muito prática, na verdade, Jesus ele era muito prático nos seus discursos, por mais que eles fossem duros em alguns momentos, ele fala sobre 3 movimentos que a gente pode fazer quando alguém erra contra nós. Bem, interessante que Jesus começa dizendo o seguinte: se alguém pecou contra você. Muitas vezes, quando alguém peca contra nós, nós esperamos que aquela pessoa venha ao nosso encontro, não é? Ele que errou, ele que venha pagar. Ele que disse, ele que venha pedir desculpa. Ele que vacilou, ele que venha se retratar. E Jesus dá um soco no estômago do nosso ego. Ele diz o seguinte: se alguém pecou contra você, quebrou a comunhão, e ele não te procurou, a responsabilidade é sua. É um tapa no rosto contra o nosso ego, porque a gente não quer.
Nós não queremos ir até o outro. Ninguém quer. Quem foi ferido, quem foi machucado, não tem o mínimo interesse de procurar o outro. Uma questão do nosso ego. É uma manifestação pública do quanto nós somos pecadores. Mas Jesus não acaba aí. Ele dá um outro tapa do outro lado do rosto. Se tendo uma pessoa pecado contra você, você foi até ela, e ela se arrependeu, pediu desculpa, perdoa, acabou o assunto. Outro tapa, mão foi, mão voltou. Mas isso não aconteceu, porque às vezes isso não acontece. E aí Jesus começa. Primeiro, vá a sós. Chama a pessoa, você e ela, e conversa com ela. É interessante que Jesus aqui não nos dá autorização para difamar o outro, não nos dá a intenção para brigar com o outro. Porque muitas vezes quando alguém peca contra nós, faz algo contra nós, a primeira coisa que nós queremos fazer é ganhar o máximo de testemunhas possíveis contra o outro. Rapaz, eu preciso te contar o que fulano fez comigo. Existe uma teoria que na prática a gente sabe que é verdade, de que quando você é bem atendido, você nunca fala. Mas quando você é mal atendido, você fala para o máximo de pessoas possíveis. Não é à toa que um dos sites mais buscados no Brasil é o qual? Reclame Aqui. Então você não vai pesquisar, eu vou pesquisar o que falaram bem, não, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa mal. Então quando alguém faz alguma coisa ruim, a primeira coisa é reclamar. Rapaz, miserável. E aí você começa a jogar um monte de coisa na cara, né? Passou, corri, ajudei, abracei, dei comida, e você começa a exagerar, né? Tirei da rua, sustentei, paguei o cartão de crédito, e um negócio desse tamanho vira, ó, gigante, pior que juros de agiota. Não que eu tenha pegado dinheiro com a agiota, irmãos, antes que eu escandalize vocês. Então Jesus não está falando que você tem que difamar. E Jesus também não está dizendo que você tem que ir até ele brigar. Jesus está dizendo o seguinte, vá a ele a sós e busque reconciliação. E esse é um grande equívoco que nós temos. Muitas vezes vou conversar com alguns irmãos passando por conflitos pessoais, e eu digo o seguinte, olha, conversas difíceis não são sinônimos de brigas. E grande parte das pessoas não conseguem separar isso, falam, pastor, eu não vejo diferença. Para mim, conversa difícil é sinônimo de combate, de briga, de contenda. E Jesus está dizendo, não, não é. É lógico que a expressão que Jesus usa para você ir confrontar o outro, se a gente fosse transliterar, trazer diretamente do original, era condene. Jesus está dizendo o seguinte, vá até o outro e condene-o. Só que para a gente não tem muito sentido, né? O condenar que Jesus está falando é o seguinte, é mostrar o seu erro, é mostrar o seu pecado, mostre a condenação dele. Então não é para ir com raiva, não é para ir com vitimismo, não é para ir fazendo alarde, não é para ir trazendo louros para si. Vai, conversa, sem vitimismo e aponta o erro. Meu irmão, um dos grandes problemas das nossas relações é a falta de clareza com que nós falamos com o outro. Nós vamos lá, falamos e não falamos o que no final das contas? Nada. Eu costumo brincar com os amigos pastores que esse é uma grande teia que cerca os pastores a vida inteira. Você vai numa reunião de pastores, você vê o cara falando de grego, hebraico, citando 3, 4 pessoas, e no final o que ele falou? Nada. Mas onde o cara queria chegar? Não sei. Uma das piores experiências que eu como indivíduo tenho numa sala de aula é quando eu vou estudar com os amigos pastores e eles pedem para falar. Meu irmão, é aterrorizador. O cara fala 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ele não falou nada. E às vezes nós fazemos isso. Vamos até o outro, falamos e não falamos nada. Não somos nada claros. É por isso que Jesus está usando essa expressão, condene. Condene o seu pecado, traga à tona o seu pecado, seja claro. Vá até outro e diga, olha só, meu irmão, você errou comigo e foi nisso daqui. Eu não gostei por causa disso daqui. Eu não concordei por causa disso daqui. Clareza. Mas corre o risco da pessoa não ouvir. Jesus fala, se ele não ouvir. Às vezes, essa é uma das grandes frustrações que nós temos. Nós vamos para casa, no chuveiro a gente fica
pensando os argumentos e os contra-argumentos. Fala sozinho, eu sou desses. De vez em quando eu sumo lá em casa, a Tarsila vai atrás de mim, eu estou sozinho no quintal gesticulando para o vento. Ainda bem que ela não filmou isso ainda, graças a Deus, que o Senhor continue o coração dela assim. A gente vai lá, argumenta, contra-argumenta, cria várias respostas plausíveis, e a pessoa, não concordo não, o problema é seu. E você volta triste para casa. Né? Como diz Chaves, e volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, seu osso ruído, seu rabo entre as patas. Essa possibilidade existe, querido. Não é porque você vai até o outro com clareza, não é porque você vai ao outro com a intenção de se reconciliar que isso vai acontecer. Nós precisamos tirar isso do nosso coração. A nossa intenção é que haja conserto, mas nem sempre vai haver, infelizmente. E a sua responsabilidade não acaba aí. Jesus diz para você voltar. É por isso que eu falei da importância da clareza. Porque às vezes nós vamos conversar e falta clareza. Seja claro, seja direto. Não deu jeito? Chame 2 testemunhas ou mais. 1 ou 3 testemunhas. Volte. Eu tenho algumas coisas interessantes para falar aqui. Esse termo testemunha que Jesus usa aqui é também um termo jurídico. É uma testemunha de confrontação diante da Assembleia. Jesus está dizendo o seguinte, essa testemunha, ela serve para que, tendo esgotado todas as suas possibilidades, você tenha testemunhas para dizer, pelo menos ele tentou. Nós vimos que ele tentou. Ele não ficou apático. Isso é importante dizer. Por quê? Porque às vezes nós confundimos testemunha com comparsa. Eu preciso conversar com alguém me fez mal, eu conversei com ele não quis reconhecer o seu erro, e eu vou levar uma pessoa que vai me ajudar a dar um aperto nele. Eu não tenho coragem de falar, não, mas deixa eu chamar alguém aqui que é duro nas suas palavras e vai colocar ele no seu devido lugar. Jesus não está falando que você tem que chamar um comparsa. Então, não escolha a pessoa porque ela tem um ódio do outro tal qual você. A gente faz isso às vezes, não é verdade? Mas eu tenho um problema com alguém e eu preciso chamar uma testemunha e deixa eu chamar quem essa pessoa já atacou no passado. Jesus não está falando para você fazer um linchamento. É chamar uma testemunha. Do mesmo modo, não escolha a pessoa porque tem débito com o outro. Às vezes, a pessoa falha com a gente, tem um débito que ela não paga, e a gente vai escolher uma pessoa que a relação já está tratada, já está resolvida, mas também há um débito. A gente não quer uma testemunha. Nós queremos alguém para ajudar a acabar com o outro. Isso não é testemunha. Escolha uma testemunha. Escolha alguém que é pacificador, alguém que é equilibrado, alguém que não tem preferências, alguém que não tem histórico. É alguém que tem um histórico com o outro, esse alguém não serve, querido, não vai ser uma testemunha. É alguém que tem um histórico sensível sobre o tema, não serve para ser sua testemunha. Às vezes a pessoa não tem nenhum dilema com o outro, mas ela tem um dilema com a questão em si. É alguém, um amigo me traiu, vou chamar alguém que foi traído no passado para conversar. Não, querido. Você vai estar chamando alguém que tem uma mácula, uma ferida, uma marca de igual forma. E pode ser que ela não tenha equilíbrio para servir de testemunha. Então, escolha uma pessoa equilibrada, sem preferências, escolha uma pessoa sem histórico, escolha uma pessoa que seja pacificadora. Por quê? Porque você sabe que dos 2 riscos que existem, nenhum vai acontecer. E quais são os 2 riscos? Primeiro, de você chegar lá e aquela pessoa assumir uma persona de comparsa e atacar o outro, ou então de você chamar uma pessoa imatura e chegar lá, ela ouve, rapaz, olha que ele tem razão mesmo, e você que está errado na história. Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Pode ser que você seja errado na história? Pode ser. É por isso que Jesus nos chama a dar todos esses passos. Se nós dessemos todos esses passos antes de quebrarmos muitas das nossas relações que hoje são quebradas, talvez elas nem estivessem quebradas. Ou talvez elas tivessem se desfeito de forma saudável, de forma equilibrada, de forma cristã.
Então escolha uma testemunha que tenha como intenção primária ajudar na reconciliação. Lembre-se sempre disso. Todas as vezes que nós temos falado sobre perdão aqui, nós temos falado que todo movimento de ir até o pecador, primeiro lugar é reconciliar-se. Reconciliar com ele, reconciliar-se com Deus, reconciliar-se com a comunidade de fé. Esse é o primeiro passo. E se nós fizermos uma avaliação de todas as discussões que nós tivemos na vida, e percebêssemos que se nós tivéssemos ido com o objetivo de nos reconciliarmos, pelo menos metade das nossas conversas teriam sido diferentes. Porque nós não vamos para nos reconciliar. Nós temos um hábito aqui no Brasil, e pior ainda no Rio de Janeiro, de que se nós estamos certos, nós podemos fazer o que nós quisermos. Querido, vai dizer que não é verdade. Ele me feriu, ele falou o que ele quis, agora eu posso falar com ele o que eu quiser. Agora eu posso difamar, agora eu posso atacar, agora eu posso insultar. Isso faz parte da nossa cultura. É só você olhar para os jornais. Alguém brigou com outro e para se vingar envenenou. Isso aconteceu aqui embaixo. Um quarteirão aqui embaixo. 1 ano atrás. Ah, o cara roubou meu celular, agora eu posso simplesmente dar paulada até matá-lo. São resultados muito diferentes, não é verdade? Eu não estou querendo alimentar aqui, queridos, injustiça. Eu não estou querendo alimentar aqui a cultura da falta de consequências para o erro. Mas muitas vezes nós colocamos abismos como se eles fossem ruas que se cruzam. E não são. Conversou com alguém, não resolveu, chama uma testemunha. Não resolveu, faz agora o quê? Leva à igreja. Essa é uma coisa bem delicada e bem interessante. Levar à igreja, Jesus está usando o mesmo princípio de Paulo lá atrás, quando ele fala sobre um processo que houve em cima do irmão dentro da igreja. Jesus está dizendo o seguinte: se o irmão na fé fez essas coisas contra você, e ele na conversa não resolveu, você tem que denunciá-lo formalmente na igreja. E dificilmente isso acontece. O que acontece? Acontece o seguinte: tem gente que vê o pastor e acha que o pastor é um mágico resolucionador de problemas. Eu não consegui resolver, a responsabilidade é minha, eu vou jogar na conta do pastor e agora está com ele. Pastor, fulano me xingou, tá? Estou te contando só para o senhor ir lá conversar com ele e um abraço. E vai embora. O que eu tenho a ver com isso? Não fui testemunha, não sei se é verdade. Aí eu chamo outro e falo: vem cá, é verdade que você xingou fulano? Mentira, pastor, não xinguei nada. E aí, acabou a conversa, o que eu vou falar? Não, mas ele falou com você que xingou. Não, pastor, ele falou isso, mas ele não contou o outro lado da história dele, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para lá e perguntar: meu irmão, qual é o seu lado da história? Não. Mas é o que acontece. Sempre tem um irmão na igreja, no canto, olhando igual um detetive de filme, assim. Viu, pastor aí? O coração já bate, aquele que... É desgraça. Pastor, depois você observou fulano? Vai não. Observa. E vira as costas e vai embora, assim, ó. Como se tivesse falado muita coisa. Tirei o coelho da cartola. Toma aí, pastor, administra. Não, querido. Outro mau hábito, infelizmente, que nós temos na igreja é: conversei e não resolveu, chamou uma testemunha e não resolveu, então vou espalhar a história dele para todo mundo. E corre o risco de você ser denunciado e você vai ser disciplinado pelos presbíteros da igreja, e com razão. Jesus está dizendo o seguinte: leve oficialmente aos responsáveis, aos líderes da igreja. Faça uma denúncia formal. Não é para difamar, não é para insultar, não é para atacar. É fazer uma denúncia formal. Eu quero fazer 2 observações. A primeira é: se a sua igreja, a sua denominação, ela não tiver uma forma clara e séria de lidar com isso, eu te aconselho a ir embora dela.
sem muita conversa, querido. Por quê? Nós presbiterianos, nós somos reformados. E dentro das vertentes reformadas, nós somos calvinistas. Existem 3 coisas que são basilares para a gente, que são sinônimos de saúde na igreja: batismo, ceia e disciplina eclesiástica. É o tripé que mantém a saúde da igreja. Não é que a gente vai fazer uma caça às bruxas da igreja, mas são coisas que a devida manutenção delas traz saúde para a igreja. Então, se a denominação que você pertence, se a igreja que você pertence, não tem um sistema que a gente chama na IPB de código de disciplina claro, se aquilo fica a cargo dos líderes resolverem como quer, do jeito que querem, vai embora. Segundo, se você faz parte de uma denominação ou de uma igreja, que o código de disciplina é claro, mas que os líderes, tal qual os nossos políticos, usam como quer, ao seu bel prazer, vai embora. Mais claro que isso é impossível. Porque se não há clareza para administrar conflitos entre irmãos na fé, não vai haver clareza para mais nada, querido. Se não vai haver clareza para reconciliar um com o outro, vai haver clareza para quê? Paulo, quando ele vai escrever uma carta à igreja de Corinto, um dos motivos dele dar uma chamada de atenção bruta é: vem cá, por acaso não existe nenhum entre vocês que possa julgar as questões internas? É preciso que alguém processe o outro irmão lá fora? Isso é vergonhoso. Não há ninguém aqui que, conhecendo a Escritura e tendo experiência de fé, tem equilíbrio para chegar: vem aqui, vamos conversar, vamos nos reconciliar. Se não há isso, não há outras coisas. Então, há um problema, não resolveu nos outros pontos, leve à igreja. Queridos, vou ressaltar, Jesus não está te dando esses pontos como opção. E Ele não está nos dando essa ordem como opção. Não é para a pessoa estar fazendo uma coisa contra você e você direto à igreja. Imagine, se todo equívoco que houver nas relações vira uma carta de denúncia para o pastor. Em 3 anos o pastor parece que vai ter envelhecido 60. Também não é, queridos. No primeiro problema, você chamar uma testemunha, porque corre o risco de você envergonhar o outro irmão. Sem necessidade. E antes, um degrau anterior que podia levar você a reconciliar-se com ele, vai criar um embargo, uma barreira. Porque essa é a primeira frustração que nós temos, quando nós nos relacionamos com alguém e nós descobrimos que há um impedimento desse alguém contra nós há 10 anos, a primeira coisa que a gente faz é: mas por que você não me procurou? É por isso que Jesus está dizendo: procure ele a sós. E aí Jesus começa uma parte dura do discurso, mais dura ainda do discurso. E se a pessoa não se arrepender? Aí Jesus fala o seguinte: considera pagão e publicano. São 2 coisas que para aquela cultura eram abomináveis. O que é o pagão? É alguém que não conhece Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, olha só, vamos entender a cadeia do que Jesus está explicando. Está dizendo o seguinte: alguém cometeu um pecado contra o outro, e a pessoa procura ela para conversar, e ela fala: ó, não concordo, o problema é seu. Você chama uma testemunha para resolver, e ela continua com o coração duro. E você leva para os presbíteros da igreja. Há um processo formal com documentos e testemunhas e acareação, e ela continua dizendo: ó, pouco me importa o que aconteceu. Jesus está dizendo o seguinte: o coração dessa pessoa é tão duro que não tem como ela conhecer Jesus. Pagão. Não pertence ao nosso meio. Ou um publicano. Quem era o publicano? Publicano, eu já falei isso aqui outras vezes. Roma domina Israel, domina Judá, e aí cobra impostos para sua colônia, então, Jerusalém. E ele coloca cobradores de impostos. E Roma, como não joga para perder,
coloca o cobrador de impostos como um judeu. Ele poderia colocar um romano? Poderia. Ele poderia colocar um grego para não ficar tão agressivo assim? Poderia, mas ele opta por colocar um judeu. E os impostos de Roma eram altos, e o publicano, o cobrador de impostos, ele não tinha salário. Roma falava o seguinte: você tem a responsabilidade de cobrar os impostos. Coloca uma porcentagemzinha a mais aí, que esse vai ser o seu salário. E agora você tem um irmão seu, judeu, te cobrando impostos em nome de um estrangeiro opressor e ganhando lucro em cima disso. Ele era completamente desprezado. Para quem viu The Chosen e vê o ódio que o pessoal tem em cima de Mateus, Mateus era um publicano. Então Jesus está dizendo o seguinte: ou essa pessoa nunca conheceu Jesus e é um pagão, ou ele é um traidor. Ou ele é alguém que está no nosso meio, mas ele é um traidor. Ele não pertence ao nosso meio. Ele precisa ser excluído. Considerar alguém pagão e publicano dentro da igreja é sinônimo de excluí-lo da igreja. Querido, ó, o seu tempo aqui acabou. Você não faz parte mais do hall de membros dessa igreja. Você está sendo excluído. E muitas vezes, nós levamos isso pior do que a pessoa que foi excluída. Meu irmão, todo ambiente social possui regras. E a igreja também precisa delas. Mas o problema é que muitas vezes não é nem o pecador que reclama delas. Somos nós aqui dentro. Que isso, pastor? Por que excluir? Para que mandar ele para fora? Eu sei que ele está com a amante dele. Eu sei que ele continua usando a droga dele. Mas para que excluir, mandar embora? Paulo tem uma resposta para isso. Quando Paulo ouve falar de um homem que tinha uma relação incestuosa com a madrasta e não se arrependeu, ele fala o seguinte: manda para fora, para que o diabo destrua o corpo e Deus salve a alma. Duro, né, queridos? Aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele se alegra. Por quê? Porque esse irmão voltou. A disciplina eclesiástica é uma manutenção da santidade na igreja, e você inclusive mostra para aquele que pecou o quão sério é o que ele fez. Mas nós respeitamos a regra do trabalho, nós respeitamos a regra do clube que nós somos membros, nós respeitamos a regra da academia que frequentamos, mas quando é na igreja, para quê, pastor? Jesus está dizendo o seguinte: exclui, manda embora. Nós temos que parar com essa cultura dentro da igreja de ficar sustentando uma infantilidade perpétua dos outros. Nós temos que parar com essa cultura na igreja de ficarmos sustentando uma imaturidade eterna. E muitas vezes nós não nos perguntamos por que a nossa igreja não cresce, por que a nossa igreja não frutifica, por que a nossa igreja não é abençoada, porque nós fazemos a manutenção de pecadores impenitentes que não se arrependem, querem continuar aqui e nós batemos palma para ele. Não, o lugar dele é porta para fora. Se ele quiser voltar, braços abertos, coração aberto, Jesus te ama, a mesa da minha casa está para você, mas se você não quiser, rua. E nós precisamos fazer isso de consciência tranquila. Verso 18 em diante, Jesus diz o seguinte: digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Possivelmente você vai se lembrar que essa expressão de Jesus acontece uma outra vez lá em Mateus capítulo 16, quando conversando com os discípulos, ele fala o seguinte: quem o povo diz que eu sou? Uns dizem que o senhor é o senhor João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é profeta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: o senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Ele fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. E ele segue essa mesma expressão. O que ela significa? Jesus está dizendo o seguinte: o sentido dessa frase
tem um sentido restrito de ação judicial na igreja. Lá com os apóstolos, e agora Jesus está aplicando a igreja, mostrando que dentro do corpo dos eleitos de Cristo não existe figura maior ou menor. Tanto os apóstolos quanto os membros da igreja têm o mesmo poder. Qual? Primeiro, o poder de proclamar o evangelho diante do mundo. Essa é a verdade que Pedro proclama. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, que pedra? A confirmação de que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A proclamação, obrigado, Patrícia. A proclamação dessa verdade, reunida com o povo de Deus, traz a ela autoridade. E agora Jesus está dizendo o seguinte: a reunião da Assembleia dos Santos, concordando com esse fato, faz com que o outro seja excluído e Deus está no negócio. Lembre-se do contexto. Deus está no negócio quando a pessoa for a sós conversar, não deu certo, leva uma testemunha, não deu certo, leva a igreja, não deu certo, Jesus, vocês têm autoridade para colocar para fora. É isso que Jesus está dizendo. A igreja se reuniu, a igreja seguiu tudo isso aqui, agora vocês podem colocar ele para fora. É isso o que nós precisamos fazer com pessoas que pecam contra nós. Mas nós achamos que o confronto é algo duro demais. Só que o confronto, queridos, é a arma mais poderosa para a reconciliação. O confronto é a arma mais poderosa que nós temos para perceber que nós estamos errados. O grande sinal disso é que a nossa salvação é o resultado direto de um confronto, qual nós somos pecadores. E se continuarmos caminhando como caminhamos, nós vamos passar a eternidade no inferno. A Bíblia nos confronta quanto ao nosso erro. Só que a diferença é que no lugar de nós sermos chamados a atenção, levados para um sistema judicial de disciplina e sermos disciplinados ou excluídos, houve alguém que foi disciplinado no nosso lugar. Jesus. Seu sangue vertido, derramado na cruz do Calvário. E a partir de então, salvos por Ele, transformados por Ele, redimidos por Ele, nós temos a autoridade de salvar as nossas relações por amor a Jesus, de confrontar o outro a fim de salvar o outro em nome do Mestre. Por isso, siga confrontando em amor, sabendo que o mesmo Jesus que redimiu seu coração tem a capacidade de alcançar, hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, aquele que você chamou a atenção. Jesus é contigo, irmão. Vamos orar?